Alguma vez passou pela cabeça como algumas culturas conseguem não só sobreviver, mas prosperar por séculos, mesmo com tudo contra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos juntos explorar as ideias do livro Desvendando o Código Judaico, de Perry Stone, para ver se a gente encontra alguns segredos antigos que podem, quem sabe, servir para a nossa vida hoje. E olha, não somos só nós que ficamos curiosos. O próprio Mark Twain, um gênio, olhava para a resiliência do povo judeu e ficava de queixo caído. Ele se perguntava, né, qual é o segredo dessa imortalidade? E a proposta do Perry Stone é justamente essa. A resposta não é um mistério, é um código. Um código que está ali pronto para a gente desvendar. A ideia central do livro é bem provocadora. A tese é que esses textos milenares, a Torá, são muito mais do que só relatos históricos. Eles seriam, na verdade, uma espécie de manual de instruções divino, um verdadeiro mapa para uma vida com mais propósito, sucesso e, claro, bênçãos. Ok, para a gente entender esse código, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a chave para a sabedoria. Depois, a gente fala sobre o poder da aliança, mergulha nos princípios para a vida e nos códigos de prosperidade. E para fechar, vamos conversar sobre como construir um legado eterno. E aí, claro, tem o próximo passo. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, certo? Pela base de tudo. Para a gente entender esse tal código, a gente precisa primeiro sacar qual é o seu fundamento, a sua peça principal. E essa peça-chave é a Torá. A sacada do livro é nos convidar a olhar para ela de um jeito diferente, não só como um livro de leis antigas e rígidas, mas como o próprio Código de Deus. Um guia prático que revela o pensamento do Criador sobre como a gente deve viver, se relacionar e, no fim das contas, ter sucesso na vida. Certo, se a Torá é o grande mapa, então a aliança é como se fosse a chave mestra que abre todas as portas nesse mapa. É um conceito fundamental, então vamos entender direitinho o que isso quer dizer. E aqui tem um ponto muito importante. A aliança não é só uma promessa, tá? É muito mais profundo. É um pacto sagrado, um acordo de vida ou morte, que muitas vezes era selado com o sangue. E esse pacto garantia defesa mútua, proteção no perigo e o sustento da família. É algo seríssimo que realmente mudava o rumo de gerações. Ok, tudo isso é muito interessante. Mas como é que esse código tão antigo se encaixa na nossa vida hoje? Como ele se aplica, por exemplo, na nossa família, na nossa saúde? Bom, o livro mostra que o código aparece em costumes bem práticos do dia a dia. Por exemplo, o Código 6 fala que os nomes têm um poder profético, que podem inditar o destino de uma criança. Tipo Yohanan, que significa Deus é gracioso. Já o Código 8 diz que o lar deve ser um lugar marcado pela palavra de Deus. E tem também o ato de abençoar os filhos, a esmiche, que é visto como uma forma de transferir sabedoria e autoridade. Bem concreto. E o código não fica só na sala de estar, ele vai parar na cozinha. O Código 9 traz uma ideia fascinante, a de que a saúde e a dieta também são parte disso. As regras da alimentação kosher, por exemplo, seriam como um cardápio de Deus, pensado não só para o espírito, mas também para o nosso bem-estar físico. Agora a gente entra num assunto que gera muita curiosidade e às vezes até polêmica: os códigos de prosperidade. Como esses princípios espirituais se conectam com a ideia de riqueza e sucesso. E o ponto de partida para essa conversa é esse provérbio: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A interpretação do livro é que a prosperidade de verdade não começa com dinheiro no bolso, mas com caráter. A reputação, ser uma pessoa de confiança, isso sim seria um maior patrimônio, a fundação para qualquer sucesso que dure. E o Perry Stone destila essa ideia em 3 percepções bem práticas para a prosperidade. Primeiro, torne-se um verdadeiro especialista na sua área. Estude tanto que as pessoas comecem a procurar pelo seu conhecimento. Segundo, invista em conexões, em relacionamentos de qualidade, porque são eles que abrem portas e trazem soluções. E terceiro, calcule bem o custo das coisas. Planeje seus projetos com muito cuidado para terminar tudo sem dívidas. Parece conselho de avô, mas é sabedoria pura. Certo, mas no fim das contas, para que serve toda essa sabedoria, todo esse sucesso? Qual o objetivo final? É aqui que a gente chega na ideia de construir um legado eterno, de além da herança material. E para ilustrar o peso de um legado, o livro traz a história de um cara chamado Jonathan Edwards. Ele foi um pregador lá no século XVIII que decidiu focar tudo no legado espiritual da família dele. E o resultado, olha, é impressionante.
Fizeram um estudo em 1904 com 400 descendentes dele e descobriram que dessa família saíram 300 pregadores, 100 advogados e 30 juízes, 65 professores universitários, 13 escritores famosos, 3 senadores e até um vice-presidente dos Estados Unidos. É a prova de que as sementes espirituais que ele plantou geraram frutos incríveis por muitas e muitas gerações. E isso tudo nos deixa com essa pergunta para refletir, né? O que é mais valioso deixar para trás? Uma herança material ou um legado espiritual? Bom, a gente passou por sabedoria, aliança, princípios para a vida, prosperidade, legado. A questão que fica é: e agora? O que a gente faz com toda essa informação? Como levar essas lições para frente? Pois bem, essa análise toda, essa tentativa de conectar ideias antigas com o nosso dia a dia, foi preparada e apresentada por um pessoal bem bacana. O pessoal do canal Terceiro Cérebro É um canal feito exatamente para mentes curiosas, para quem gosta de aprender, de expandir os horizontes. E se essa nossa conversa de hoje trouxe algo de bom, que tal dar uma força? Curta, comente, compartilhe com quem possa se interessar. E o mais importante de tudo, se inscreva no canal. De verdade, a inscrição de cada um é o que nos dá gás para continuar trazendo mais conteúdo, para a gente continuar desvendando outras ideias juntos. É muito, muito importante para a gente. Valeu pela companhia.